Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião do Alternativas para Ela. Hoje não é reunião de quinta-feira, hoje é na quarta-feira, que amanhã a gente não vai poder fazer, então a gente está fazendo hoje com um convidado muito especial, que é o Martin Munzer, que é engenheiro alimentar, químico, geneticista. Ele desenvolveu uma fórmula que tem ajudado muita gente por aí, ele vai compartilhar com a gente o que é e como que ele chegou até isso, e compartilhar com a gente também o conhecimento dele, tá? E também temos aqui o William, meu parceiro de vida, me acompanhando para ajudar nas traduções, né? Apesar que o Martin fala espanhol também um pouquinho, mas achamos melhor fazer em inglês essa reunião, a gente vai estar traduzindo, tá? Para quem não me conhece, sou Tabita Teixeira, fundadora do Grupo Alternativas para Ela, e vamos começar a reunião. Martin, good night. I'm so happy to have you here with us. Happy to be with you today. Thank you. Então, vamos começar. Tá? Martin, o que é o Leap to be Fit? English? William? Okay, you translate. Your microphone. You are mute. So, Martin, good evening. So, the first and the real question is, what is Leap to be Fit? What is Leap to be Fit? Yes. Okay, so I've been into nutrition and alternatives for maintaining the body healthy for many years now, for over 50 years actually. And everything that I've learned usually comes because there's a need for it, either for myself or somebody that I care about. Okay. Martin está dizendo que ele está trabalhando com nutrição há mais de 50 anos, né? E tudo o que ele desenvolveu foi através de uma necessidade, né? Seja para ajudar ele mesmo ou as pessoas que estavam ao redor dele. So when I was going to university in Germany, I became very sick. And for half a year, I went from one expert to the other to find out what they could do for me. I had a throat infection because I had no more tonsils, and they were removed without them being inflamed. So there was nothing to take out. And I need to translate. Yeah. Ele está contando, né, que quando ele estava fazendo faculdade na Alemanha, ele ficou muito doente com uma infecção de garganta e não tinha nada que eles pudessem fazer, e na época ele já havia retirado as amígdalas, ele ia dos médicos e não encontrava nenhuma solução. So went to all the famous professors that were at the universities that would be able to help, and nothing helped. So for half a year, I was very, very sick with very high fever, etc. And by coincidence, when I was feeling better one brief time, I went to university to pick up some papers, and I met a friend who was a homeopath, and he recommended that I buy 2 tinctures in a pharmacy. And I figured I tried everything else, so why not? Então, durante esse tempo, né, que ele estava doente, ele tinha febre, estava mal, e quando ele se sentiu um pouco melhor, ele foi até a universidade, encontrou um amigo dele, né, que estava trabalhando com homeopatia e que indicou para ele 2 tipos de tintura, e como ele já tinha tentado de tudo, ele pensou, por que não tentar isso também? So in 3 to 5 days, it was gone. It disappeared, never came back. Em 3, 4 dias desapareceu, nunca voltou. And from that point forward, I was always skeptical when it came to anything related to health as to what the famous doctors have missed. Então, a partir daquele momento, ele começou a se tornar cético com a medicina convencional, né? Ele, no oposto aí, se tornando cético com a medicina convencional, somos doutores, ele começou a duvidar.
So it turns out there's a lot that's being missed because it's difficult to make money from. So again, unfortunately, we all have learned at one point or the other that the world revolves around money. Porque os médicos convencionais não prescreviam produtos alternativos porque eles pensam mais no dinheiro e esse tipo de produto não dá o retorno que eles esperam. So moving forward, when my mother was 88 years old, she started falling and her memory was getting worse. And we were very worried about her. And again, went from one expert to the other to find out what we could do. And unfortunately, they had nothing. E depois de um tempo, né, a mãe dele começou a ficar doente, começou a cair, né, começou a perder força, e ele foi atrás dos médicos também, e ninguém tinha uma solução para ela. So this was about 10 years ago, and I started working on, because again, the doctors didn't have anything, and they said, oh, just let her go. She's 88, had a good life, and just enjoy the time you have with her. Então, eles começaram a buscar alternativas para ela, já que os médicos diziam que não tinha nada que pudesse ser feito. Ela já tinha 88 anos na época, e os médicos diziam, aproveita o tempo que você tem aí, né, de vida, mas não temos tratamento nenhum. So I had some time, and I was very motivated. And so I started looking at how can I find things that are natural, that can help her to get stronger and maybe stop the memory loss. E então ele tinha tempo na época, ele estava motivado e começou a procurar alternativas naturais de coisas que pudessem ajudar a mãe dele a se recuperar força e recuperar a memória, porque ela também estava perdendo a memória. So again, it took a while. The first part of the formula that I worked on was the part to make her stronger, which are primarily the amino acids. Então, demorou um tempo até chegar na fórmula final do LIP, digamos assim, né? Mas a primeira parte da fórmula foi para tentar deixar a mãe dele mais forte e foi focada nos aminoácidos. So when I had, it took, the formula in total took 2 years to develop. It's very complicated, has 39 active ingredients, and 8 of them are patented. So it was not something that existed, I was inventing. A fórmula é um pouco complicada, né? Ele está dizendo que levou uns 2 anos para conseguir formular, né? Como não tinha nada que existia que pudesse ajudar, ele teve que inventar. So the amino acids, we know that there's 9 essential amino acids which humans need. And from that, we make at least 12 additional amino acids that are just for human use, that our body produces naturally from the other amino acids. Então, a gente sabe que existem 9 aminoácidos essenciais para o corpo humano e outros 12 aminoácidos que a gente produz também, que também são essenciais para tudo que a gente tem no corpo, né? para a saúde humana. So I looked at other amino acid formulations and tried them, of course. And unfortunately, there wasn't very much effort made to figure out exactly what humans need. They were just giving all 9 essential amino acids, no calculation of ratios, and they didn't really work. Ok, então ele começou a ver fórmulas de aminoácidos por aí, e ele começou a ver que não tinha um cálculo da quantidade exata de aminoácidos que o corpo humano precisa, né? E era só uma mistura, então ele estava testando, mas viu que não ia funcionar. So
the difficult part was to figure out where the body uses the amino acids. We know the body uses them for so many things, to make hormones, to make enzymes, to make almost every metabolite in the body. And of course, muscle, tissue, collagen, all those things are made from amino acids. E a parte mais difícil foi calcular, né, a quantidade de cada aminoácido que o corpo precisa para fazer cada função, porque tudo que está no nosso corpo é feito de aminoácidos, as enzimas, os tecidos, os músculos, os hormônios, né? Então, foi essa parte mais difícil. William, am I missing something important here? No, you're doing fine. Memory loss. Tô perguntando se eu estou esquecendo alguma coisa, que o William está aqui para me dar suporte, gente. Eu quero tentar traduzir o mais perfeito possível para vocês entenderem, tá? Go ahead, Martin. Sorry. So then I saw some scientists were starting to make formulations based on what we get from animals. So they took the profile of amino acids that are in meat and they said, okay, this is what humans need. Então, ele viu que a maior parte dos cientistas viam a quantidade de aminoácidos que estavam disponíveis na carne vinda de animais e pensava, isso que os humanos precisam, e colocam essas porcentagens aí. So I had to go back to the very beginning and start working on that. Now, to understand about amino acids, everything that has protein is basically made of amino acids. So we can get amino acids from meat, from chicken, from fish, from insects, from plants, and their roots and their leaves and their fruits. All things contain amino acids if they're alive. Então, ele está explicando, né, que além de ter que entender para que serve cada aminoácido no corpo, né, ele foi tentar averiguar quais são as quantidades necessárias desses aminoácidos para o nosso corpo. E tudo que a gente consome tem aminoácidos. Os aminoácidos vêm da carne, do peixe, do frango, de vegetais, batatas. Você pode adquirir aminoácidos das mais diversas fontes. So we're getting enough amino acids when we're eating a regular diet, but the problem is that what we eat, what we consume, are the amino acids that were made for the animal that we get it from, for the plant. So every life form will make its own non-essential amino acids. Remember, humans need 9 essential amino acids, and we make 12 or more non-essential amino acids. Okay, I'm going to explain that to them, Martin, because it's really good for them to understand. Mm-hmm. Então, gente, ele está explicando uma coisa muito legal que eu quero que vocês entendam, que é assim, quando a gente consome aminoácidos, por exemplo, que vem de uma carne, que vem de uma planta, a quantidade de aminoácidos que estão ali são aquela quantidade que aquele animal produz para ele, para a sobrevivência dele, para o corpo dele. A mesma coisa com a planta, para a existência da planta, ela produz aquele X quantidade. Nós, humanos, produzimos também 12 tipos diferentes de aminoácidos, das quantidades que a gente precisa. E os outros 9 aminoácidos a gente tem que consumir externamente, e também existe uma quantidade exata que a gente precisa consumir, mas que a gente não consegue porque está consumindo assim de outras fontes, né? Então, o que Martin fez foi tentar descobrir a quantidade exata para o corpo humano. Por isso que tem esse diferencial. Go ahead. So when we eat whatever it is, whether it's plant or animal, we get some essential amino acids, usually less than 50%, and the other 50% or more are the non-essential amino acids that a plant made to make roots, to make flowers, to make seeds, for animals, for chicken, to make feathers, etc. So that's basically what we're getting. Então, quando a gente consome os aminoácidos assim de maneira externa, seja de uma carne, de uma planta,
né, a gente consome 50% menos do que deveríamos, né? E porque eles também usam esses aminoácidos, né? Os animais para produzir seus tecidos, as aves para produzir penas, as plantas para produzir raízes, né? Então, parte desses aminoácidos eles usam para não essenciais. Não essenciais. Os não essenciais, né? Os não essenciais que são para as plumas de animais ou outras partes que não são essenciais para a gente também não. Sim, No, isso é in fact, we don't need those non-essential amino acids. After we spend half of the energy that's in the protein to digest it, half of the amino acids are no good for us, and we have to detoxify. E ainda tem a questão de que quando a gente consome, né, os aminoácidos através de proteínas, o corpo perde muita energia para poder digerir. E nem digere tudo, e ainda o corpo tem que fazer uma outra função de detox, gente. Então é um gasto energético muito grande quando a gente consome aminoácidos assim, né, através de alimentação comum. So these, when the body receives free-form amino acids, it absorbs them without any digestive energy. There's nothing to digest. It's the pure building block of the protein. And quando a gente consome, né, uma fórmula dessa de aminoácidos, né, o corpo não tem que digerir. Ele está ali próprio para absorção, né? Quando você consome uma fórmula como o lipid, uma fórmula de aminoácidos puro, né? So this is a very important fact because there is a lot of energy required for the digestion, and then there's energy required for the detoxification of half of the amino acids that are not of any value to us. Então, em resumo, é isso, né? Não, quando você consome assim através de animais e tudo mais, parte desses aminoácidos são perdidos, tem que gastar uma energia enorme para digerir e outra energia enorme para detoxicar. So when I finally had the amino acid formula ready, within 6-8 weeks, my mother was able to stop using the walker and started using a cane. And soon thereafter, she was forgetting the cane everywhere where she went, and she was walking without any assistance. She got stronger that quickly. Então, depois que ele conseguiu chegar nessa fórmula de aminoácidos, assim, dessa maneira, a mãe dele começou a consumir, né? E ela já não precisava mais do andador dentro de how many weeks? 6? About 6 to 8 weeks, yes. Entre 6 e 8 semanas, a mãe dele já não precisava mais do andador, né? E algumas semanas depois, ela não precisava nem da bengala mais, tá? Ela esquecia também a bengala dela, não precisava mais. Essa foi a primeira parte da fórmula, né? A parte dos aminoácidos. So the next part of the formula was what I believed, after a lot of research, what would help with her memory, with her cognitive function. E a segunda parte da fórmula, né, que veio depois, é a parte que ele acredita, depois de muita pesquisa, que ajudou na parte cognitiva e de recuperação de memória da mãe dele. So part of that was a lot of the vitamins and minerals that are very highly bioavailable, not the common vitamins like vitamin B12 and B9 are usually and B12 it's cyanocobalamin, which is cobalamin, which is the B12 bound to cyanide, which is a poison. Então, a segunda parte da fórmula tem muitos minerais e vitaminas com super biodisponibilidade, tá?
A vitamina B12 que ele usa não é a cianocobalamina, é um outro tipo de B12, né? Porque a cianocobalamina, ele estava comentando que o ciano é um tipo de veneno, olha só que loucura, né? Que se vende por aí. Então, as vitaminas que ele usa são da melhor qualidade e de melhor biodisponibilidade. So these vitamins are also very critical for the body to be able to build everything that it needs to build from the amino acids. E as vitaminas também são super necessárias para que o corpo possa construir tudo que eles precisam construir através do uso dos aminoácidos que estão ali. It's like a symbiosis, right? They work together. Now, I didn't put in a multivitamin. That was not my intention. Well, my intention was to use the vitamins that are very critical, that are missing out of the modern diet. Então, ele resolveu colocar, não como um multivitamínico, mas sim as vitaminas que são cruciais para o funcionamento do corpo. Que faltam nos outros produtos. E que faltam, vitaminas que faltam nos outros produtos. Faltam, sim. So, this was an important part of the formula because it included a lot of what are called nootropic substances, which are those that act in the brain. Então, essa foi a segunda parte da fórmula, né? E onde ele colocou muitas substâncias neurotrópicas, que são aquelas substâncias que atuam diretamente no cérebro e na saúde cerebral. So the next part of the formula, I was involved for a long time in genetics, and I was not the founder, but the CEO of a genetics company that was very advanced in genetic testing. And what I found is that there's a lot of botanical substances that I have been using for tens of years, for many, many years, that I knew worked because of the results, of the effect that they had on people. Então, na próxima parte da fórmula, como vocês podem ver, a fórmula teve várias etapas. A outra etapa, ele desenvolveu pensando na genética, né? Como eu falei anteriormente, o Martin é geneticista, ele trabalhou muito tempo numa companhia muito grande, ele era o CEO dessa companhia de genética, né? E ele sabia que existiam alguns botânicos, né? Que poderiam ajudar e muito na saúde e trabalhar em cima da epigenética, né? Botânicos que podem mudar. Eram botânicos que ele estava usando e sabia da sua efetividade, né? Ele sabia da efetividade porque ele estava vendo os resultados. Sim. So I really understood very well from the genetic work that we were doing that the genetics based on the Human Genome Project, based on that, we're almost 97, 98% identical. Everybody, humans are humans. But what makes us different is epigenetics. Então, ele viu que nesses estudos que eles faziam, né, do genoma humano, que todos nós somos como 97,7% idênticos. Né? Humanos são humanos. O que difere um do outro é a epigenética. So the epigenetics is very important also in the aging process because as we get older, we lose epigenetic regulation. So what epigenetics does is it controls the genes and how they function. Então, a epigenética é muito importante no trabalho de envelhecimento, né, na questão do envelhecimento, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de regular a epigenética. So the epigenetics helps to explain why some people
maybe even identical twins, one gets sick and the other one doesn't get sick. A epigenética explica, por exemplo, por que a gente tem aí gêmeos idênticos, por exemplo, que um fica doente e o outro não. So by the time that people normally are at the age of 70, they've already lost almost 60-70% of the epigenetic programming. And that's when the genes start to malfunction. Oh my God, I didn't know that. Então, quando a gente chega na idade dos 70, a gente perde 65% mais ou menos da nossa capacidade de reprogramar, de programação da nossa epigenética. So the epigenetics is really important to the longevity and the well-being of people. And então, a epigenética é muito importante para a longevidade e o bem-estar das pessoas. So maintaining the epigenetics is very, very important. So the physical building blocks are the proteins, the macronutrients that we consume. Mostly the fat and the sugar are used to make ATP, which is very important for our ability to live. It's the energy that we live from. And the amino acids, they are basically the basis for the production of new cells and materials, but the epigenetics is not included. So we need additional things as building blocks for the epigenetic structures that regulate the genes. Okay, I'm going to try to translate it. Então, em resumo aqui, gente, pelo que eu entendi, o corpo humano precisa de macronutrientes como minerais, vitaminas, gordura, carboidrato, né, proteína, para produção da ATP, né, que é a energia. Precisa dos aminoácidos para a produção de novos tecidos, de novas células, mas a epigenética precisa de abordagens mais específicas. Is that correct, William? Isso. Sim, é isso daí mesmo. Martin? Yes. So the next thing is now we have the building blocks that build the physical body. We have building blocks that build the regulation mechanism in the body. And the botanicals are something that I learned are very much involved in building those, promoting those regulatory epigenetic regulatory mechanisms. Ok, então no LIP, né? Então a gente tem os nutrientes que ajudam na produção de energia e ATP. Temos a parte que ajuda na reconstrução de novas células e tecidos, e temos os botânicos do LIP que ajudam na regulação e programação da nossa função epigenética. So once this, and it took a long time, I did a lot of research. I knew a lot of very good things. So if you can bring up the list of the epigenetic studies that I researched almost 12 years ago. Are you looking for that? No, you have it on the slides. It's number 2. Ok. Então, é o que ele quer que eu compartilhe a tela aqui para mostrar, né? Porque nessa questão dos botânicos, né? Ele, dentro das pesquisas, descobriu muitas coisas que podem ajudar. Então, eu vou colocar aqui, baseado nos estudos, tá, gente? O Martin estudou bastante para poder compartilhar isso com a gente. Janela. Então, this one? No, the next one. No, the next one after. The last one. Okay, so here you see that in 2012, when I was finishing the last part of the formula, these were the main
botanicals that I investigated, also some of the vitamins and minerals, to see how they affected epigenetic regulation. Então aqui vocês podem ver, né, nessa lista aqui, é de 2012, tá? De quando ele estava terminando de finalizar mesmo a fórmula, e todos os botânicos e como eles afetam a nosso sistema genético. There's different things that relate to epigenetics. There's methylation, there's histone acetylation, there's DNA repair, there's gene expression, stem cells are involved, as well as the telomeres. So when you look at the first one, curcumin, and this is just 12 years old, this data. Now there's so many more studies. This was a very expensive and a lot of work that I put in to discover all of this. But you see how curcumin is one of the top substances that affects epigenetics. Okay, let me translate that. Yes. Então, gente, aqui ele está mostrando, né, essa lista e o número de estudos publicados, tá, que mostram o efeito, né, dessas substâncias dentro da epigenética. Então, a curcumina, né, a cúrcuma é a campeã, e isso, gente, tem mais de 12 anos agora, e muitos estudos novos foram feitos desde aquela época, mas aqui mostra a cúrcuma como campeã. Ela tem efeito na metilação, gente, que é uma ação química que o corpo faz no reparo do DNA, na expressão genética, na produção de células tronco, no aumento de telômeros, que é tão importante, tá? Então, aqui a gente está tendo essa tabelinha aqui mostrando como esses produtos têm influência na nossa epigenética. Go ahead, Martin. Sorry. So this was the last part of the formula that I put together. And once this was ready and my mother was taking it regularly 2 times a day, within about 6 months, her memory came back. I was only hoping to slow it down or maybe stop the memory loss, but it actually came back. Então, esses ingredientes aí, né, são a última parte da fórmula. Então, depois disso, a mãe dele começou a tomar novamente. E, gente, ele esperava que isso parasse a perca de memória dela. Mas, na verdade, não somente parou, mas como ela começou a recuperar a memória. So this was so amazing that I started, at that time, the formula wasn't completely flavored yet, but I started testing it with many other people, and everybody found a different benefit for them. Então, depois que ele viu os resultados na mãe dele, foi aí que o LIP se tornou um produto a ser comercializado. E todas as pessoas que estavam usando começaram a relatar também diferentes melhoras. So, antes de ser comercializado, ele testou com pessoas que lhe davam el feedback. El feedback, sabe? Sim, ele testou com pessoas que davam um retorno. Now, for me, look, I knew this was a product for humanity, not for money. Because when you add all the 39 ingredients together, and if you were to buy them all individually, the product would cost more than $200 for one jar. Então ele decidiu que esse seria um produto para a humanidade, para ajudar pessoas, e não para fazer dinheiro, porque o LIP, se você for pegar todos os ingredientes que estão ali e fazer uma conta que realmente, né, tenha um grande lucro, cada pote sairia mais de $200. So our profit margins aren't very good, but the way that I feel about it is very good because it's helping a lot of people.
Ele falou que o ganho não é muito, mas a maneira que ele se sente com os resultados do produto é muito bom. So this is a better reward than the money that I could make from a product. Então isso é melhor do que o dinheiro que ele poderia fazer com isso. So that's the story of Leap. That's how it came to market. It's now been on the market for 10 years, over 10 years. And we have a lot of different stories from a lot of people where for some it just makes their life easier and better, but for some it's changed their life. Então essa é a história do Leap, é isso que é o Leap de Bifid. São esses 39 ingredientes ativos aí que ele contou, né? Que tem ajudado muitas pessoas se relatam melhores, e para muitas pessoas também mudou a vida delas. So, I have a question for Martin, if I may. Yes. Okay. So Martin, can you maybe briefly, I know maybe not so possible, but briefly tell us when you take Leap. So I take a glass of Leap. What happens in my body? What begins to happen? Because you've told me this a couple of times, and it's so exciting when I hear it. You know what begins to happen when you take it, and afterwards with the time and so on. Could you please? Okay, let me translate that first in Portuguese because we have people from Brazil watching. Okay. Gente, vou traduzir primeiro aqui a pergunta do William, tá? Que ele perguntou para o Martin, falou: Martin, explica para a gente o que acontece no nosso corpo quando a gente toma copo de Leap to Bifid. Okay, so the formula is engineered. I'm an engineer, and I looked at the body, how it works, and how it uses things. Então, a fórmula é uma engenharia, né? Como eu falei anteriormente, o Marta também é engenheiro. Então, ele pensou para que serve, né? O que está ali dentro da fórmula e como isso funciona no corpo. So, when you é como uma máquina. It is. It's a miracle of a máquina, but it's a fantastic máquina, thanks to God. All right. So when you give the body just amino acids, the body will absorb the amino acids very quickly, and usually it will make mostly ATP from it, because that's what the body needs the most to stay alive, to function, is ATP. Então, a primeira coisa que acontece quando você toma os aminoácidos assim, o corpo absorve eles quase que imediatamente, e grande parte dele é usado na produção de ATP, gente, ATP que a gente já falou tanto lá no grupo, que vocês já sabem mais ou menos, que é aquela função de energia do corpo. So, we need the amino acids for more important things, to make hormones, to make muscle, to repair damaged cells, to replace cells, because we're normally in 80 days, the body reproduces almost all the cells in the body. Not all, but some are very slowly, but on average, 80 days. Mas a gente precisa de aminoácidos não somente para ATP, a gente precisa de aminoácidos para reconstrução, para regeneração celular, para hormônios, para criar enzimas e por aí vai. Porque precisa 80 dias, em média de 80 dias, para regenerar todo o corpo, praticamente. Isso, a cada 80 dias o corpo se regenera também. And the body is actually a miraculous recycling machine, because the cells that are being replaced are being recycled by the body. The protein that make up those cells is broken down into the amino acids, and the body's recycling them and using them again. O corpo é como se fosse uma máquina maravilhosa recicladora, porque essas células novas que o corpo recicla, né, que se regeneram, elas se desfazem e se transformam em aminoácidos novamente, e esses aminoácidos se transformam em novas células, e por aí vai.
So what I needed to do is find a way for those amino acids to be used for what they're best used for, the most valuable use, and let something else make the ATP. Então, o que ele quis fazer com o LIP? Fazer com que os aminoácidos tivessem o melhor uso. Como eu falei anteriormente, quando você toma os aminoácidos, a primeira coisa que ele produz é a ATP. Então, ele quis colocar na fórmula algo mais que produzisse ATP, para que os aminoácidos fossem direcionados para a produção de outras coisas do corpo, como tecido, regeneração celular e etc. So the first part that feeds the ATP is important. It's in the LEAP formula, it's the fat, which is made from the medium chain triglycerides, which is coming from coconuts. Então, a primeira coisa que ele colocou no LIP para poder fazer a produção de ATP e que os aminoácidos fossem usados para outra coisa, tá? Gordura, gente, porque o corpo também é uma gordura para produção de ATP, lembram? Então, que gordura que ele usa? Triglicéridos de cadeia média, o TCM, que a gente chama, né, que vem do coco, tá? Gordura de coco, que é uma gordura super saudável. Então, tem triglicéridos de cadeia média no LIP, que fazem a ATP, e os aminoácidos são usados para outras funções. Now, so while this is happening, in the 20 minutes approximately that the body is busy utilizing the medium chain triglycerides, now the complex carbohydrates have begun to break down and are now the source of fuel for the cells to make ATP, or the mitochondria to make ATP. Enquanto isso, também junto com os triglicérides, também temos os carboidratos, que também ajudam nesse processo de produção de ATP. Eles quebram, né? How do I say that in português? Oh my gosh. Which is? They break down. Nos primeiros 20 minutos, acontece assim, que rompe, não? Rompe seus aminoácidos para a produção de la ATP. Sim, mas quebrar mesmo, acho que assim que foi. Exato, sim. So the fat is the first part, 20 minutes, and then the complex carbohydrates in the form of maltodextrin provide the food for ATP production for about another 3 to 4 hours. Então, nos primeiros 20 minutos é usado os triglicéridos de cadeia média, e depois desse tempo é usado a maltodextrina, que é um carboidrato complexo que tem no LIP também, que também ajuda a alimentar as células e produzir a ATP, enquanto os aminoácidos estão fazendo outras funções. Isso acontece por 2 a 3 horas. 2 a 3 horas, o corpo tem esse combustível, né? Isso. Por 2 horas o corpo fica... O LIP como pré-treino é o melhor. Adoro usar quando eu vou treinar. So the 3 things that make ATP from the mitochondria are fat, sugar, and amino acids. So we now have preserved the amino acids to do what they are needed for the most, to build the body, repair the body, etc. Então, em resumo, gente, para ficar bem claro, para que vocês entendam como é a formulação do LIP, tá? Por que é diferente. Então, tá aí. Primeiro, os triglicéridos de cadeia média para fazer ATP, depois vem os carboidratos complexos, né? Que é a maltodextrina também, para trabalhar na ATP, enquanto os aminoácidos estão fazendo outras funções de reparação, regeneração, produção de novas células, enzimas, hormônios, tecidos e etc. So what is important with the body, putting the body in a position where it can build, you have to give the body more nitrogen than it needs. Então, para que o corpo possa, então, aí, usar os aminoácidos e produzir e regenerar, também temos que dar mais nitrogênio para o corpo.
it's like if you're farming, you know that nitrogen is one of the most important fertilizers for the plants too. Sim, se você trabalha no campo, né, se você é agricultor, você sabe que nitrogênio é super necessário para fertilizar. So when the body has more nitrogen than it needs, it becomes what is called anabolic. When it has more nitrogen than it needs, it becomes anabolic. Então, quando o corpo tem mais nitrogênio do que o necessário, o corpo entra no estado anabólico. And this anabolic condition is ideal to have at least 2 times, 3 times a day to have the body have enough building blocks to build everything it needs to do. E nesse estado de anabólico, o corpo fica nesse estado 2 vezes por dia, é perfeito para que o corpo possa se regenerar, de building blocks, né? Os blocos de construção possam regenerar e reconstruir. So that's the story, William. Is that what you remember? Is that? I think yes. I think it's really exciting. Thank you very much. Yes, to learn that. No? É muito entender como quando você pega depois de 20 minutos que acontece, depois de 2 horas, assim. Esse estudo é muito importante. Yes, the thing is this. Now, if people start feeling a difference early on, after 1-2 weeks, it's usually because they have been malnourished and they are deficient in one of the minerals or vitamins or something in the formula. And the building really takes at least 6 to 8 weeks longer, maybe. Remember, I said 80 days for all the cells to be replaced. Okay, I'm going to explain that. So, então, gente, o Martin estava falando, né, que muitas pessoas tomam LIP e sentem melhoras, tipo, logo na primeira semana. Isso é porque realmente o corpo estava com deficiências de certos minerais e certos nutrientes que o LIP provém. Então, você toma e na hora você sente, né? Mas para quem está saudável, né, entre aspas, pode levar até 6 semanas, entre 6 e 8 semanas, para sentir realmente algum efeito. E lembrando que o corpo demora aí 80 dias para as células se regenerarem, então tem que ser tomado realmente a longo prazo, muitas vezes, para vocês sentirem a diferença. So very interesting thing, when somebody has taken LEAP now for, let's say, 80 days, to use that number, that means that most of the cells that have been replaced under the influence of LEAP. O mais interessante, tipo, que se você tomar um LEAP por 80 dias, quer dizer que todas essas células novas, elas foram regeneradas com a influência do LEAP. That means that a lot of the new cells were built under anabolic conditions. And what we found in the literature is that when there's an anabolic condition that is driven by nutrition, the cells that are made have more mitochondria than the other cells did before. Então, o interessante é que quando essas células elas são regeneradas sob a influência do LEAP, elas são regeneradas num estado anabólico. Lembra que eu falei do nitrogênio, estado anabólico lá atrás? Então, elas são regeneradas nesse estado anabólico que o LEAP provê. E tem aí muitos estudos na literatura que mostram que quando as células são regeneradas sob essas condições anabólicas, elas têm mais mitocôndrias do que células que não foram regeneradas assim, ou seja, elas são têm mais energia, são células mais saudáveis. So you're right. I mean, energy is one of them, but what results is that we now, because we have a higher efficiency at burning the nutrition that we consume, we are not storing the fat anymore, we're burning it. We're not storing the sugar as fat, we're burning it. And as a result, our metabolism increases
maybe to the level of that of a maybe 20, 25-year-old person. Really? Então, o interessante é quando você tem assim as células com mitocôndrias tão ativas, todas você usa com mais eficiência tudo que você consome. E até o açúcar que você consome, ele é consumido ali na hora, ele é utilizado, ele não é armazenado como gordura, né? A gordura também, ela se transforma em energia. Ou seja, você não engorda, né, com o LIP, e seu metabolismo fica como se você tivesse 20, 25 anos. And that's why an old man like me, who's now over 71 years old, feels like he's in his 40s. So I'm as active and as energetic as I was when I was much younger. Maybe even 30s, I don't know. O Martin está dizendo por isso que alguém como ele, que já tem aí mais de 70 anos, se sente como uma pessoa de 30. See, Martin, that's another question that people are going to make about the maltodextrin. Gente, eu vou perguntar para o Martin aqui agora em relação à maltodextrina, né? Porque todo mundo sabe que é uma das coisas que a gente olha ali no rótulo e fala, isso aqui tem maltodextrina, não é legal, não é legal. Mas existem momentos em que sim, em que é, e o Martin vai explicar qual é a maltodextrina que ele usa no livro. Now, maltodextrin was used for a long time as a filler, as a cheap substance to provide complex carbs to the body and make, as filler, it's a functional filler, so it has benefits. The unfortunate thing with maltodextrin is that most of it is made from genetically modified corn that is grown with glyphosate. And what the damage that comes from glyphosate is what is given maltodextrin the bad reputation. Então ele está falando que o maltodextrina foi utilizado por muito tempo, né, como suplemento para ajudar as pessoas a terem mais energia. O problema é que agora a maltodextrina ela é retirada geralmente de milho e milho transgênico, né, geneticamente modificado, e plantados com glifosato, que também é um veneno, né? Então aí a maltodextrina ficou com uma fama muito ruim por conta disso. So the type of maltodextrin that we use is made from tapioca, and it's an organic sourced maltodextrin. So it's a very, like many other complex carbohydrates, it's a very functional and effective tool to provide food for mitochondria. Então, a maltodextrina que tem no LIP, que ele usa, é feita de tapioca e é orgânica, e é uma ótima fonte de alimento para mitocôndria na produção da ATP, ou seja, tá tudo certo. There's a big, there's so many mistakes that are being made in science, and mostly because there's not enough money to study things that are natural. But carbohydrates are extremely important in the human diet. And there's diets that come out that are paleo diet, that are keto diet. They don't want carbohydrates. It's not good for the body. The body needs the carbohydrates to produce ATP, especially when they're complex carbohydrates. They break down over time and give you, it's like filling up your gas tank. Yeah, ok. Então, ele está falando, né, que tem aí muita desinformação, né, em relação aos carboidratos, principalmente, porque os carboidratos eles são essenciais na produção de energia, né? Então, tem aí muitas dietas que cortam completamente os carboidratos e isso não é interessante para o corpo humano, né? So, Martin, another question. Just to finish that up. So, okay. The problem with carbohydrates is that if you eat too much, the body will store, because it always needs something to make energy. That's what we call. So it'll store it as fat for the body future to use for energy.
Então, o grande problema com carboidratos, na verdade, é quando você consome muito carboidrato, que aí o corpo não vai utilizar toda essa energia e vai armazenar como gordura, tá? Em relação ao tipo de cúrcuma que tem no LIP também, que é bem interessante, tá? E eu quero que você fale um pouquinho dos diferentes tipos de cúrcuma que você usa. So, Martin, Tabitha wants to ask you about the different types of curcumin that you're using and why they are so different and what's so important about these differences. That's a very good question. You know, we first humans first discovered curcumin or turmeric over 1,000 years ago, and it comes mostly from India and that part of the world. And they had problems with food because they had a subtropical climate, and so the food that they cook today was usually spoiled the next day or the day after. So when they started to use the spice, the curcumin as a spice, they found that the food would stay fresh longer without refrigeration. Então, ele está falando, né, sobre a cúrcuma que foi descoberta 5, 6 mil anos atrás, né, nas Índias, no Oriente, e que antes disso, né, toda a comida que eles faziam estragava por conta do clima, mas como eles começaram a usar a cúrcuma, eles viram que a comida se preservava mais utilizando a cúrcuma. And so when you go to India, you're eating everything curry, everything with turmeric, curcumin. And by eating that every day, when you do studies of people in India, you see that they don't have a lot of diseases. They don't suffer from the same things that we do in the Western or other parts of the world. And it turns out that curcumin is the big thing. Então, se você for para a Índia, você vai ver que é tudo amarelo, né? Tudo tem curry, tudo tem cúrcuma. Eles consomem isso todos os dias. E estudos revelam que eles não têm muitas das doenças que nós temos aqui no mundo ocidental. Isso pelo uso regular de cúrcuma na alimentação. So maybe that, you know, the reason that these people benefit from it because they take it every day is because it's very difficult to digest. It takes, when you eat curcumin or turmeric, you absorb only a few percent, 2, 3, 4% are absorbed into the body. The rest goes straight out. Mas ainda assim, né, mesmo comendo todos os dias, a cúrcuma não é de fácil digestão. E grande parte da cúrcuma assim, que é consumida acaba se perdendo, né? E acaba. A gente acaba soltando, né? Não absorve. Só absorve 6% para 6%. 4%, 6%? 6%. So the thing is that if somebody hasn't been taking curcumin all their life, they have to take 8-10 grams of it a day in order to get a small amount into their body. Então, muitas vezes a gente tem que consumir 6, 8 gramas todos os dias para que uma pequena quantidade realmente possa entrar no nosso corpo. So what I did is I went looking for the types of curcumin that had been developed to be more absorbable. Então ele começou a pesquisar tipos de cúrcuma que sejam mais fáceis de absorver. So there's one company in Japan who has an excellent product. It's called Theracumin, and that product, they've made it very highly absorbable by making the particles, the powder, the granules very fine, in a micron size, very, very fine. And then they coat them with lipids, with fat,
so that the body is more likely to absorb them. Ok. Então ele está falando que existe um tipo de cúrcuma chamado turmeric, que tem no Japão. Teracumin, no Japão, no japonês, né? Teracumin, isso, teracumin, no Japão. Eu errei o nome. Teracumin no Japão, que tem a cúrcuma super absorvível, assim, com alta capacidade de absorção, porque as partículas de cúrcuma são minúsculas, né, bem pequenininhas mesmo, e eles ainda misturam com um tipo de gordura que melhora demais a absorção disso no corpo. So I just, as an example, I looked up products on Amazon that have theracumin in them, only theracumin, nothing else, okay? For a 1 month supply, it costs $56, almost as much as leaf costs. Okay, it almost how many dollars? $56. 56. Então ele estava só olhando ali para mostrar para a gente que alguns produtos à base de teracumin, que é esse tipo de cúrcuma japonesa, né? Somente tendo isso custa $56, quase o preço do livro. So this is just one ingredient. Yeah, so now there are 4 different types of components of turmeric, and curcumin is one of them, but there's hundreds of curcuminoids in turmeric. So there's 2 other extracts which are also patented that have different types of curcuminoids concentrated that are also in the formula. And then I believe in something that, science seems to ignore, that, God makes things in a certain way, okay? And I'm not implying any religion. I'm not pushing any religion. I don't have a religion personally. I believe in God, though, because when I studied the human body, this is not something that just evolves, okay? It's so miraculous, so wonderful. So I use a lot of plants in what I do, and I like having the whole plant extract because there's so many different parts. If you only take one extract, which is known to be an active ingredient, you're missing hundreds of other things. Okay. I need to translate, sorry. Então, gente, ele está falando, né, que além desse teracumin, existem também outros curcuminoides e turmerics, né, que ele usa só no LIP. Tem 4 tipos diferentes, né, de cúrcuma e de extratos, e que ele disse que tem outros curcuminoides também dentro da planta e que ele gosta muito de usar a planta inteira, né. Ele está falando que Deus faz as coisas de uma certa maneira, ele não está obrigando ninguém a seguir nenhuma religião, ele mesmo não tem nenhuma religião, mas quando ele estudou o corpo humano e viu que maravilha que é impossível não acreditar em um Deus. Então, ele sempre gostou de usar os extratos inteiros da planta, não somente um extrato, mas a planta como um todo, porque a planta como um todo tem muitas substâncias interessantíssimas, ok? I think I didn't miss anything. No, that sounded really good, Tabitha. So the last turmeric piece is the water extracted part of turmeric that has no curcuminoids, only all the other things that can be extracted out of the turmeric. Então, a última parte é que ele usa um tipo de cúrcuma que não tem... No, it's curcuma, it's turmeric. Turmeric. It's just one class of extract. Okay, I got confused. Okay. Então, ele usa um tipo de turmeric que não tem a cúrcuma, mas que tem todos os outros curcuminoides que podem estar dando. Entendeu? So that's the story of curcumin. So
Yeah. And I showed, see, most people complain and they say, oh, it's too expensive. It's just a vitamin or just a supplement. Just one of the ingredients, and I have to look at what's in there, but I'm sure you get almost as much or more in Leap to be fit. Just one they sell for $65. But this is the industry. They don't sell products because they're humanitarians. They sell products to make money. And so when you buy a normal vitamin D, vitamin B in a bottle, and they like to sell them as one vitamin, that vitamin that's in the bottle costs less than the bottle and the label and the production cost itself. Então ele está falando, né, que muitas pessoas reclamam do preço do LIP, né, que a gente sabe que está aí no site $65, mas que tem muitas vitaminas por aí que são mais caras e que são uma única vitamina e que não deveriam ser tão caras e que muita gente está fazendo isso só pelo dinheiro mesmo, né, gente? E que que tem vitaminas que o frasco e o rótulo custam mais do que a própria vitamina, né? But that's standard for the industry. That's what industry does. É pela indústria, isso No? tudo vem da indústria. At this point, I have to tell people what LEAP stands for. So the company's name is Evolutionary. Evolutionary has nothing to do with religion or saying that man evolved or that God made us. It means that we are progressing, that we are improving, that we're evolving, okay? And LEAP actually stands for live, evolve, and prosper. And that's what our products are intended to do, to help you live long, evolve, get better, and prosper. That's nice. Então, stand for, como que eu traduzo isso? Peraí, estou procurando a palavra correta aqui para falar, né? Porque o LIP ele tem uma missão, né? O LIP to be fit, né? O LIP XX é a empresa aí do marketing, que não é somente. It's too complicated for you. I'm sorry. I'm trying to look for the word in Portuguese, but my Portuguese is terrible. Meu português está péssimo. Which one? Solution? Porque creo que la palabra LEAP quer decir realmente, ou isso que você tem que Sim, o LEAP quer dizer, né, viver, né, to live, to evolve, né, to evoluir e prosperar. Prosperar. Be good, yes. So, quando você tem saúde, aí prospera, não? Essa é a ideia. Então, ele acredita que a gente está aqui nesse mundo para evoluir, né, para melhorar, que a humanidade tem que melhorar. Então, a intenção de tudo isso, desse produto, dessa empresa, é fazer com que a gente melhore, evolui, prospere, né? Isso é muito mais fácil quando a gente está saudável, né? So, Martin, I'm going to ask if there's anyone here who wants to ask something. Of course. Gente, estamos aqui com o chat aberto aqui no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta para o Martin, agora essa é a hora. Tá? Por enquanto, nada. Mas, Martin, outra pergunta que eu queria fazer qual é o melhor horário para tomar o LEAP? Todo mundo fica um pouco confuso. So, one question would be like, what's the best time to take the LEAP? That's a very important question, because the building blocks that are in LEAP are very easy for the body to absorb, but when you have food in your stomach, it interferes with the absorption of the building blocks that are in LEAP. So it's always best to take it first thing in the morning when you're on an empty stomach, and wait a little bit before you eat. The main thing is don't eat protein right away afterwards. So you can have carbohydrates, you can have other things, a little bit of fat like the milk in your coffee,
but wait a few hours before eating something more substantial. Ok, então o melhor horário para tomar o LIP é em jejum, né? Porque quando a gente consome proteína, o corpo vai querer digerir aquilo que está mais complicado, né? Então, e acaba meio que dispensando o LIP. Então, o melhor horário é em jejum. Você pode até misturar ele com carboidratos, como o Martin falou, né? Ou com algumas gorduras, mas o ideal mesmo é que você espere aí algumas horas antes de consumir outra coisa, depois de tomar o LIP. So, So how many times, Martin, how many times do you recommend for LIP to be taken on a normal basis? The body cannot process more amino acids than are in one serving over a period of 4 to 5 hours. How long? 4 to 5 hours. So you need to 4 to 5 hours. You need to wait at least 4 to 5 hours before taking the next serving. And I do recommend at the beginning, especially, to take it at least 2 times a day. At least. Well, Leap to be Fit should only be taken 2 times a day by normal people. This is why I developed another formula called Excel. And Excel has just the amino acids and the medium chain triglycerides and the complex carbs, and that you can take as much as you want. There's not Então, eu perguntei quantas vezes deve tomar. Respondendo então a primeira pergunta, gente, acho que ficou claro para tomar distância das refeições, principalmente de proteína, mas pode misturar com carboidrato e com algumas gorduras, mas o melhor mesmo é esperar. A quantidade de vezes que você tomar por dia é 2 vezes, pelo menos 2 vezes por dia, tá? E também não 2 vezes por dia, 2 vezes por dia é o perfeito. Você tem que esperar entre uma dose e a outra dose, no mínimo 5 horas, porque o corpo não consegue absorver essa quantidade de aminoácidos uma seguida da outra, então você vai acabar perdendo o produto. Então, o melhor é tomar uma de manhã e outra à tarde, tá? Aqui temos algumas perguntas aqui. Tem alguma interação medicamentosa? Any medication interactions? O Wilson No, not really. I mean, look, this is like food. It's not any chemical like another drug that would interact and change the way that something is being metabolized. It's just food. Ok, gente, não tem nenhuma interação medicamentosa, tá? Porque não tem nada químico no líquido, não tem nada que possa reagir com nada, gente. É como se fosse comida, ok? Vamos ver aqui no chat. É para tomar 2 vezes ao dia? Sim, Beatriz, 2 vezes ao dia. Pode fazer uso contínuo ou pode dar um tempo? So can you use it continuously or should you stop sometimes stop with it? I've been taking it now continuously for 12 years, and I'm fine. So far, so good. For how many years? 12. 12 years? Então, o Martin falou que ele está tomando há 12 anos e ele está bem. Então, pode tomar continuamente, sim. Aqui o Diego, Martin... I wish I had taken it before, you know, I think. Martin, Diego is sending a message. Diego is here talking to us. That's so nice. Então, Diego está perguntando que ele usa Lion's Mane junto com o Lip e se ele pode continuar tomando assim. No, you can... Diego, he wants to know if he can use simultaneously Lion's Mane and the Lip. Lion's Mane does have protein in it. It does. So if you're taking the Lion's Mane, wait maybe a half hour before or after Leap, just to let everything work optimally. I didn't know that. Bom saber, gente. Ótima pergunta, Diego. E você tem que esperar, tá? Meia hora, no mínimo, entre um e o outro, porque no juba de leão também tem proteína, tá? Então, aqui... So maybe, Martin, can you tell us what happens? What happens
if I take leaf and I do take the protein, what is happening there? Why is it a waste of product? What happens is this: when you consume protein, the body goes into a digestive mode. Okay, so at first it has to have the acid built in the stomach to start breaking down the protein, and then it has to break down the protein further in the small intestine with enzymes, and then so all these processes, my instinct tells me, okay, I can't prove it, but they may interfere with the process of absorbing the leaf, because we want to make the best out of leaf, and waiting a half hour is not a big deal. Então, eu perguntei, não, tem que traduzir a pergunta. Então, o William tinha perguntado o que acontece exatamente se a gente tomar proteína junto com o lípido, né? E como eu já tinha explicado antes, né, que o corpo ele dá preferência para aquilo que está mais difícil de digerir. Então, como a gente quer ter a melhor absorção possível do líquido, o melhor é que seu estômago esteja vazio e não num processo de digestão de outras coisas. When you drink leaf to be fit, within a short period of time, less than 20 minutes, it has gone through your stomach into your small intestine and is being absorbed. If the small intestine is empty, the absorption is very quick, very efficient. Então, seu small intestine. Intestino pequeno? Eu acho que é intestino delgado. Delgado, there you go. Intestino delgado, em português. Sim. Se o intestino estiver vazio, gente, empty, vazio, tem a melhor absorção. É mais rápida. E é o que a gente quer, né? Aqui tem pessoas perguntando em relação à reversão de ela. Não podemos falar disso. Okay, so there is a question. It's a question regarding ALS reversion, which we don't want to. We don't want to talk about that. Look, there are a lot of people. We have sold LEAP into over 70 countries, thousands of units, and people take it for all different reasons. The one thing that I cannot do is talk about any diseases, because then the governments will say that it's a drug, that I'm making drug claims, and then I have to take it off the market. So I can't make any drug claims about it. It's a supplement. It's a supplement. Okay, gente. Yeah, but I think it's very, very easy. You know, what happens is anybody who's ill. Okay, let me translate, William. Yeah, you can talk about that, right? Então, pessoal que está perguntando sobre... This is the bottom line with LEAP and with people who are in a weak condition. Okay? People who are in a weak condition need to produce more ATP. Okay? The ATP will improve their immune system. It'll improve so many things. They're thinking that everything will be better when there's enough energy. Okay? It's like driving a car with no gasoline. You put gasoline, it runs much better than without. Então, gente, eu vou tentar traduzir tudo aqui agora, tá? Para vocês entenderem. Porque foi feita aí umas perguntas em relação a reversões e tudo mais. Como eu falei, não é tão simples assim a gente falar em relação a isso, porque como o Martin estava explicando, né, se ele falar de qualquer doença específica, gente, Food Drugs Administration, né, FDA, que a gente conhece, e todos esses outros órgãos reguladores, podem dizer que ele está fazendo claims, né, que ele está falando que o produto X cura tal coisa. E não é, gente, não é assim que funciona, e a gente sabe que não é tão simples assim, tá? O que acontece é que o LEAP ajuda e ajuda muito qualquer pessoa que esteja numa condição delicada. É um suplemento alimentar, não é uma medicação, não é a cura para nada, mas ajuda no processo ok? Então que isso fique bem
Claro. E sim, gente... Quando a pessoa está fraca, é que ele fala, quando a pessoa está fraca e não tem energia, pegar ali, obviamente, ajuda a ter melhor energia e, eventualmente, dá uma melhora da imunidade e outras funções do corpo. O lip todo necessita energia. Sim, todos necessitam de energia, sim. Energia. Então, gente, o lip está em mais de 60 países e existem pessoas utilizando das mais diversas formas para as mais diferentes condições, tá? Diferentes condições mesmo, gente, com tudo quanto é tipo de coisa, tomando lip e sentindo melhoras, isso é um fato. Tá? Mas não é a cura para nenhuma doença específica, e sim um suplemento alimentar que ajuda você a funcionar melhor, que ajuda a fazer com que o seu corpo funcione melhor. Tá? Não vamos falar diretamente, né, de cura de doença, que a gente não quer correr até o risco do lip sair do mercado, gente. Se a gente falar esse tipo de coisa, não pode. Tá? Mas aquilo a gente pode dizer, e eu vou dizer por experiência própria, tá, gente? Aqui a Tabita Teixeira falando, é que faz uma diferença muito grande na vida do ser humano você tomar um suplemento que tenha esses benefícios. Tá? Eu mesmo também posso falar da minha experiência com esse produto. Eu tive duas operações em meus braços, não podia mexer os braços como faço agora, mas a minha recuperação de músculo, de tecido, de movimento, é gratidão ao Martin pelo produto, porque Martin falou para mim quando eu fiz a operação, ok? Você tem que pegar livre, você vai ver que vai recuperar muito mais rápido que normalmente. Eu tenho, neste momento, quando eu fiz a operação, eu tinha 62 anos, 62. Aí, com o produto, eu pude conseguir recuperar muito mais rapidamente. Eu não tenho nenhuma outra doença, mas ajudou o meu corpo a recuperar muito mais rapidamente, a criar músculo, criar mais braços mais fortes. E eu sou grato. Só que o produto LIP pela minha alimentação. Muito bom. Martin, aqui temos uma mensagem da Cláudia Unta dizendo: Hello, Martin, how are you? From Cláudia. Tell her we need to talk. We need to talk with Cláudia soon. Okay. Claudinha, precisamos falar com você. Gente, temos mais alguma pergunta aqui? Não, aqui perguntando se tem algum paciente de ela que teve alguma resposta. Como eu disse anteriormente, o LIP ajuda muito ao seu corpo funcionar melhor. E sim, a gente tem aí muitas pessoas de diversas condições que tiveram respostas muito positivas com o LIP. Mesmo. Sim, e I think that's it. I don't see any questions. Okay. I think we covered everything. Eu acho que é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a hora é agora. Para se colocar aqui no chat, senão a gente vai encerrar a reunião. Não. Martin, I would like to invite you again to talk a little bit more about genetics and epigenetics. I think that's going to be nice. I would be happy. That would be a pleasure. And thank you for the opportunity, Tabita, to speak about my passion, which was around this product, which I developed for my mother, that now is helping a lot of other people in different situations. Sim, gente, eu acabei de agradecer o Martin. Eu falei que eu quero marcar uma outra reunião com ele para a gente falar um pouco mais sobre genética e epigenética, para vocês entenderem um pouco mais, que é um assunto bem legal também. Né? E ele está agradecendo muito pela oportunidade de estar aqui com a gente, de falar desse produto que é a paixão dele e que ajudou a mãe dele e que tem ajudado muita gente por aí. Gente, muito obrigado. William, muito obrigada por estar aqui, dando apoio sempre na questão de tradução. Martin, thank you so much. It was amazing. Okay, I think everybody understood. If they have... okay. Now we have a lot of questions. Now the questions are coming. Okay. O que ele indica além do LIP? So what
besides sleep, what would you prescribe or what you recommend? Okay. Well, look, there are so many things. It's difficult. I try not to make anything that other people make to try to make it better. I formulate things very specific for certain functions. Things like, for example, Diego said lion's mane. Lion's mane is fantastic. Mushrooms in general are fantastic. You have to be careful because many are contaminated and they have mold and they then have toxins in them. But mushrooms, very good. Ele está falando, né, que é difícil para ele indicar outras coisas, né? Ele também tem outras formulações, gente, que vale a pena conhecer depois. Eu vou falar disso com vocês em grupo. Mas, por exemplo, o que o Diego indicou aqui agora, que é o Lion's Mane, ele está falando que o Lion's Mane é ótimo. E que cogumelos, gente. For example, if you're looking just for mitochondrial function, which is one thing that obviously when you're building mitochondria, improving the amount of mitochondria, you want to make them work better. CoQ10, very standard. Everybody knows CoQ10. PQQ is another one. So there are things that you can take that are additional. Like I always say in English, I couldn't put in the kitchen sink. There's a lot of things that I could put into LEAP, but it just makes it more expensive. But there are other things, and I'd be glad, to put a list together. But I think Tabitha already knows it. We've been for years now. Some things. Então, Martin, I don't know. O Martin tá falando, né, que os cogumelos em geral são muito bons, né? Lógico que de uma boa procedência podem ter pesticidas e pode ter também mofo, né, nos cogumelos, mas em geral eles são muito bons, né? E que também existem outros produtos, por exemplo, como o coenzima Q10, que muita gente conhece, que ajuda bastante, né, na questão de produção de ATP, PQQ, e que se ele for colocar tudo numa lista, vai ser uma lista enorme. E que se ele fosse adicionar no LEAP também mais ingredientes, aí ficaria muita coisa, ficaria muito caro mesmo, mas tem uma lista enorme que ele falou que ele pode até compartilhar com a gente, mas que ele também colocou um adicional aí, que muitas das coisas a gente já conhece, que eu já posso ter compartilhado com vocês, mas seria ótimo se o Martin compartilhasse com a gente mais do conhecimento dele. Ele está sempre à disposição aí para ajudar as pessoas e compartilhar o que ele sabe. I told them that you're always here to help us and you'll be happy sharing all the information you have. Yes. Sharing the list with us. One thing is we just, because I've been sponsoring some athletes in the past. One mixed martial arts fighter is from Brazil, Bruno Capolosa. And healthy people really do well with LEAP as well. And he won the World Heavyweight Championship in mixed martial arts taking LEAP. That's what helped him. You see it on Instagram. Now we've started to sponsor Olympic athletes, professional soccer players, etc. And we're seeing very, very good results with it. The problem is that athletes are very jealous not to tell the competition what they're taking. So that's become a little bit of a problem, but we hope in not too distant future to do studies in Colombia to prove some of the things that we've seen happen over the last 10 more years. Ok. Então, o Martin tá falando, né, que o LEAP também funciona muito bem para as pessoas que estão saudáveis. Alguns anos atrás, a gente estava em contato com um lutador de artes marciais do Brasil, brasileiro, Bruno Capolosa. Sponsorizando o próprio, né? Como é que fala? Patrocinando. Patrocinando, isso. Patrocinando um lutador brasileiro que, enquanto ele estava usando o Leap Tube Fit, ele ganhou, a competição dos pesos médios na época, ele é campeão mundial, tá?
E hoje em dia ele também está aí patrocinando outros atletas olímpicos, jogadores de futebol. Né? A única questão aí é que alguns atletas não querem compartilhar com os adversários o que eles estão usando, né? Mas logo o Martin está preparando aí para fazer alguns estudos em cima do LIP para poder comprovar o que se foi visto nesses últimos 10 anos aí do produto no mercado. Então, logo mais teremos aí alguns estudos, se Deus quiser. É uma pergunta muito interessante, David. Aí, Vicene está perguntando por que não tem um representante de produto no Brasil. Aí a gente pode explicar brevemente que pode perfeitamente entrar em Brasil, pode ser comprado em Estados Unidos, entrar em Brasil através da aduana, não? Yes, that's one thing. Unfortunately, Brazil is one of the countries that has super high import taxes, but this is why we're also looking at manufacturing in Colombia, and there under the trade agreements we can export to Brazil for a reasonable amount of money, less than the 200% they charge now. But the que o custo de dogana é tão alto, gente, que em Brasil, que é praticamente impossível, a menos que uma pessoa traga 2 ou 3 aí que compra nos Estados Unidos, traz na mala, mas quando será produzido em Colômbia, aí por meio do Mercosul, dos tratados do Mercosul, aí será muito mais fácil, a um preço razoável de importar aqui em Brasil. Os nossos são bem absurdos, gente. É muito complicado importar o lixo. É absurdo, porque praticamente fica 3 vezes mais caro que o preço nos Estados Unidos. O preço pode ficar $210 aqui em Brasil, através de Correios de Brasil. Né? Aí é praticamente impossível, porque se você tem que pegar dois ao mês, aí um monte de dinheiro, eu acho, né? Many people have asked me why don't I make it in Brazil or in other countries, and for me, look, I've put all my knowledge from all my years into this product, and there are many people that are trying to copy it, and so far nobody has been successful in making a copy of it. But I'm not going to give the formula to somebody so that they can do that. Muita gente pergunta, né, por que ele não produz, né, no Brasil? Porque tem que abrir a fórmula, né, e ele não fica confortável com isso. Muitas pessoas já tentaram copiar a fórmula do LIP e não conseguiram, né? Então é bem complicado essa questão aí de formulação e tudo mais, e que próprio a mistura exata de aminoácidos que faz deste produto um produto diferenciado de outros produtos. E aí que quando se quer produzir aqui em Brasil, a Anvisa requer que a fórmula seja aberta. O Martin não quer fazer isso porque que ocorre com outros produtos que se abre a fórmula efetiva e que ou vem produzido em modo incorreto com ingredientes que não são patentados, como esses que utiliza Martin, como a curcumina, que falou antes, né? E aí, por isso é que é impossível de fazer aqui por agora. Mas com a legislatura em Colômbia, que é um pouquinho diferente, pode ser que no futuro seja produzido ali, aí podemos importar, deixamos um preço mais razoável, né? Assim é. Gente, agora eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui mais. Now I think it's time. Okay. Very good. Okay, so Martin, again, thank you so much. Thank you so much for being here with us tonight. It was amazing. The explanation was great. I think everybody understood. Gente, estou agradecendo muito o Martin aqui. Eu falei que foi maravilhoso, que a explicação foi ótima. Eu acho que todo mundo entendeu, né, o que é o LIP.
né? E como que ele funciona no corpo. E o Martin vai estar com a gente aí, com certeza, em outras reuniões, compartilhando mais do conhecimento dele com a gente. E eu acho que é isso. William, muito obrigada. Boa noite. Martin, good night. Thank you so much. Thank you. Do you have any considerations, anything to say for people in Brazil? I think I finished everything that I had to say. Maybe the next time. All right? Okay. All right. Very good. Thank you. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima quinta-feira, gente. Teremos uma reunião, provavelmente, com a Catrine, fisioterapeuta respiratória, na próxima quinta. Vai ser bem legal. E eu vejo vocês na semana que vem. Boa noite para todo mundo. E um beijão. Tchau. Bye-bye.